Olá, sou Lucas Facimbasso, palestrante e educador político. Eu gostaria de aproveitar esse momento para tratar um pouco mais sobre a nossa sociedade, principalmente sobre a questão de poder e como nós distribuímos esse poder dentro da nossa sociedade. E também aproveitar para agradecer o Rotaract Clube Bauru Norte, que tem cedido um espaço muito interessante e muito proveitoso para a gente continuar discutindo esses pontos e essas questões em vários lugares e em várias situações. Voltando a falar um pouco mais sobre poder, no Brasil nós dividimos o poder em três grandes áreas, os três grandes poderes que nós temos e que um não influencia no outro. Nós temos, primeiramente, o poder executivo. O nome já sugere a função. Executivo é aquele que executa, é aquele que coloca em prática as leis e ele executa os projetos. E além disso administra toda a situação tributária e ele recolhe os recursos, recolhe os impostos e as taxas e ele aplica o dinheiro para o bem da população, claro. Nós temos também o poder legislativo, que é aquele que monta as leis. É aquele que vai discutir aquilo que tem que ser proibido, aquilo que tem que ser incentivado e também aquele que vai autorizar o prefeito a ter algumas atitudes, a fazer algum financiamento e além disso ele vai fiscalizar aquilo que o prefeito vai fazer. Por que eu estou falando prefeito? Porque a Câmara de Bauru ela fiscaliza o prefeito, assim como a Assembleia Legislativa do Estado fiscaliza o seu governador e o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado, fiscalizam a atividade do presidente. Então, a Câmara Municipal fiscaliza o prefeito, confere aquilo que ele faz e também pode dar sugestões. Então nós temos que tomar cuidado porque o Legislativo não executa e o Executivo não legisla. Então tome cuidado, porque o Executivo ele pode enviar projetos de lei. Entretanto, ele não vai aprová-los, ele não vai votá-los, ele não vai colocar em vigor. Ele apenas vai sugerir. Mas ele não tem a capacidade de legislar. Já o poder legislativo, de forma alguma, pode executar qualquer tipo de coisa, ou construir alguma coisa, ou que gere dinheiro. Qualquer tipo de lei não pode gerar ônus, ou seja, não pode gastar dinheiro. Então, quando você vê um deputado, ou um vereador, ou um senador, prometendo que vai fazer obras públicas, ou coisas que envolvam dinheiro, ele não pode fazer isso. Então tome cuidado. Além desses dois, nós temos o Poder Judiciário, que justamente, muitas vezes, vai julgar se algum desses candidatos prometeu algumas coisas que não devia. Então a função do Judiciário é votar com base nas leis. O Legislativo faz as leis, o Executivo executa essas leis e o Judiciário julga com base nessas leis. Por que nós temos leis? Porque existe a grande frase e ela consegue resumir muito bem. O meu direito termina onde começa o do outro. Então, o legislativo faz as regras e o judiciário ele vai julgar com base nisso para o interesse coletivo, para que a gente consiga ter uma sociedade organizada e que funcione. Então não se esqueça, executivo é aquele que coloca as coisas para funcionar, é aquele que aloca os recursos, é aquele que investe. O legislativo forma as regras, cria as leis e o judiciário julga com base nessas leis que o legislativo elaborou. Então, que nós possamos entender essas diferenças para que a gente consiga questionar de maneira coerente e também avaliar se os nossos representantes estão prometendo, estão fazendo as coisas de acordo com aquilo que é correto e de acordo com aquilo que acontece. Então gostaria de agradecer a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado.